Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade aos estudos das orações subordinadas e hoje nós veremos as orações subordinadas adverbiais. Tá? A gente já viu a oração subordinada substantiva, que faz função de substantivo. Tá? Lembra que ela tem uma estrutura básica, que é a oração principal e depois a oração subordinada. A gente já viu a oração adjetiva, que faz função de adjunto adnominal, e agora a gente vai ver as orações subordinadas adverbiais. E as orações subordinadas adverbiais, vamos ver, elas fazem a função de adjunto adverbial da oração principal, tá? Então, oração subordinada adverbial é aquela que faz a função de adjunto adverbial. Lembra quando vocês estudaram, às vezes no 7º ano, mas quando você estuda sintática, estuda adjunto adverbial. E é isso que é as funções que elas fazem. Então, elas sempre estão exprimindo uma ideia em relação à oração principal. Então, a gente tem essa aqui, ó. Nessa crise, muitas pessoas passaram por dificuldades. Por quê? São pobres, tá? Então, a gente tem a oração principal. Então, ó, nesta crise, muitas pessoas passaram por dificuldades. E aqui a gente tem a oração subordinada adverbial, tá? Que está dando a causa. Por quê? Porque são pobres, tá bom? E a gente vai ver as classificações dessas orações. São 9 classificações, tá? Então a gente tem as orações causais, tá? A gente tem comparativas, tá? A gente tem as concessivas, tá bom? A gente tem as consecutivas, temporais, tá? Conformativas, condicionais, proporcionais e finais. A gente vai ver cada uma delas e vocês vão perceber o seguinte, que elas mesmo, fala 9 classificações, é muita coisa. Tem gente que estuda subordinada substantiva, já olha aquelas classificações que são 6 e fala, nossa, 6 classificações. Mas vocês vão perceber o seguinte, que elas têm cada uma a sua particularidade, tá? E não fica difícil da gente classificar. É só prestar um pouco de atenção, principalmente na oração principal, e a gente entende a classificação dessa oração. Então vamos ver as classificações de cada uma, tá? Então a primeira que a gente vai ver é as causais. Então orações subordinadas adverbiais causais, ou em algum lugar você vai ver oração subordinada causal. O que é que ela traz? O que é que ela exprime? Ela exprime causa ou motivo. Causa ou motivo da primeira oração. Oração principal. Até porque é o seguinte, quando a gente olha a oração subordinada substantiva, quando a gente olhou, ela tem uma estrutura. Oração principal e depois a oração subordinada substantiva. Era sempre assim. Na adjetiva, ela às vezes tem ela pode estar no meio. A oração subordinada adverbial, ela não necessariamente tem essa estrutura de oração principal e depois a oração subordinada. Às vezes ela pode vir invertida, tá? E às vezes a vírgula indica que ela está invertida, tá? Presta atenção na vírgula, tá bom? Então, ó, causais, causa ou motivo. E a gente tem o porquê, o que, o como, tá? O pois que, portanto, visto que, uma vez que, já que, tá? Desde que. Então vamos ver a oração para vocês entenderem. Ó, não fomos à festa visto que estava chovendo. Então aqui, ó, eu tenho a oração principal. Não fomos à festa. Qual o motivo de não ter ido à festa? Qual a causa de não ter ido à festa? Visto que estava chovendo muito. Então a chuva foi a causa, foi o motivo de não ter ido à festa. Tá vendo? Você vai ter a oração principal e a oração subordinada vai dar a causa disso aí não ter acontecido. Ela pode vir invertida, que nem eu falei para vocês. Olha a vírgula aqui. Porque estava doente, ele não foi à escola. Tá? Então eu tenho aqui, ó. Qual o motivo dele não ter ido à escola? Porque ele estava doente. Tá? Então aqui, ó, eu tenho a oração principal aqui e a oração subordinada adverbial desse lado aqui. Tá? A vírgula é que está indicando isso aqui.
tá bom? Então isso pode acontecer, da oração vir invertida. Então tá bom? Causais representa a causa, o motivo, tá? A outra oração que a gente vai ver é a comparativa. Comparativa é fácil, porque ela faz o quê? Uma comparação. Ela está exprimindo uma comparação à oração principal. Então você vai ter a oração principal e ela vai trazer a comparação a essa oração. Tá bom? Quais as conjunções? Outra coisa eu vou falar para vocês. Não se prendam à conjunção. Tá? Não fica decorando conjunção. Tenta entender a ideia que essa oração traz. A ideia que ela traz é que vai ajudar vocês. Tá? Mas a gente sabe, olha as conjunções que ajuda. Porque uma conjunção, ela pode estar em mais de uma oração. Tá bom? Mas vamos lá, ó. Como, assim como, tal como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal qual, que nem e o que combinado com menos ou mais. Tá bom? Olha aqui, ó. Paula é estudiosa. Comparando ela com quem? Tanto quanto o seu irmão. Então a comparação existe aqui entre Paula, tá? E entre o seu irmão. Paula e o seu irmão. Então essa é a comparação. Mas aqui está dizendo que ela é tão estudiosa, é uma comparação de igualdade, tanto quanto o irmão. Na segunda oração, ó, assim como eu, Luísa, estava nervosa na reunião. Então está comparando eu com a Luísa. Os dois estavam nervosos na reunião. Tá? Então, assim como eu, Luísa estava nervosa na reunião. Tá bom? Então lembra, eu estou trazendo as duas orações, tá? Porque eu estou mostrando ela invertida. Olha a vírgula aqui, tá? Em cima da data, esquece a data, a vírgula aqui. Tá bom? Vamos continuar. Tá vendo como é? Dá para perceber as orações? Ah, essa diferença? Então vamos lá, ó. Concessiva. Concessiva, o que é concessiva? Exprimir permissão, tá? É uma oração concessiva, é a ideia de permissão em relação a uma oração principal. Então a gente tem embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que pese, tá? Essas orações. Vamos ver, ó. Ela gosta muito do namorado, embora tenha terminado o namoro. Olha a concessão. Às vezes, para você entender, se você ficar com dificuldade de permissão e tal, pensa no seguinte, em oração, se ela tivesse uma ideia contrária. Talvez fique mais fácil para você. É uma ideia contrária. Então, ó, ela gosta muito do namorado, mas ela terminou com ele, embora tenha terminado com ele. Mesmo gostando do namorado, ela terminou. Então, um pouco da ideia contrária. Olha aqui embaixo. Por mais que ela não queira, tá? Ó, por mais que ela não queira, ela vai à formatura, tá? Então, por mais que ela não queira, ela vai à formatura. Olha aqui a ideia contrária, tá? A permissão, tá bom? Então fica mais fácil para você permissão, se ficar um pouco mais ideia contrária, tá bom? Vamos à próxima, tá? Que é a próxima que a gente tem, é a consecutiva, tá? Consecutiva é fácil, traz o quê? Consequência. É a consequência da atitude da primeira oração. Consequência da atitude da primeira oração. Quais as conjunções? Que, tanto que, tão que, tal que, tamanho que, de forma que, de modo que, e pode ter outras, tá? Por isso que eu coloquei. A gente tem aqui, ó, mentiu, tanto que ninguém dava mais crédito. Qual a consequência dele mentir? Ninguém acredita mais, tá? Então a consequência da mentira é que ninguém acredita mais nele. Por isso que é consecutiva, tá bom? Vamos à próxima oração, que é a conformativa. Conformativa. Exprime, ó, conformidade. Essa também é fácil, porque ó, conjunção conforme, segundo, como, consoante, de acordo, tá? E outras que pode ter. Por isso que eu falo para vocês, eu vou repetir novamente, não se prende à conjunção, se prende à ideia que a oração traz, tá bom? Então, ó, conforme o combinado, tá? Conformidade é como se fosse um acerto, é como se fosse uma
como é que eu vou usar uma ideia, não uma permissão, mas como você faz um acerto, como você continua a ideia da oração principal. Ó, conforme combinado, pagarei as dívidas mês que vem, eu pagarei se der tudo certo, se não der a gente vai empurrando com a barriga. Tá? E barriga tem. Então, ó, conforme combinado, pagarei as dívidas mês que vem. Tá? Então tá aqui, ó, conformidade. Viajaremos conforme acertado. Tá? Então, conforme foi acertado, viajaremos. Tá? Por isso que é conformidade. Tá bom? Vamos à próxima oração, que é a oração condicional. Essa aqui é fácil também, gente, porque ela apresenta uma condição para realizar ou não. Tem que ter uma condição aqui para que o assunto da primeira oração seja realizado. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? As locuções. Locuções, eu vou falar de novo, locuções ou conjunções, tá? Conjunções ou locuções conjuntivas. Então, ó, se, salvo se, desde que, exceto se, caso, desde, contanto que, se que, a menos que, uma vez que, sempre que, a não ser que. Então, tem uma condição para se realizar o ato da oração principal, né? Não na primeira oração, mas tem uma condição para a oração principal. A gente tem aqui, se não chover, sairei esse final de semana. Há uma condição para ele sair. Qual é a condição? Não chover. Do jeito que está, hoje está chovendo. Se não chover, sairei esse final de semana. Olha aí, sairemos cedo desde que não chova. Tá? Há uma condição para as duas orações acontecerem, que é a chuva. Tá bom? Então, ela apresenta uma condição da oração principal. Tá bom? Para que se aconteça ou não o caso. A outra é temporais. Temporais, gente, também é muito fácil. Ela dá a ideia de tempo ao acontecimento. Apresenta a circunstância de tempo. Tá? Para que isso aconteça. Ó. Conjunções ou locuções conjuntivas quando, enquanto, agora que, logo que, desde que, assim que, tanto que, apenas, antes que, até que, sempre que, depois que, cada vez que, mal. Então, ó, assim que chegou, a vírgula, assim que chegou, tá? Sentou-se nas escadas. Quando ele sentou na escada? Assim que chegou. Tempo, é o tempo que ele chegou. Então, assim que ele chegou, sentou nas escadas. Quando sentou, assim que chegou. Ó, nós trabalhamos enquanto ele se diverte. Então, no tempo que eu estou trabalhando, que você está me vendo aí, eu estou trabalhando, tem muita gente se divertindo, né? Então, ó, nós trabalhamos enquanto eles se divertem, né, Santino? Tá bom? Vamos continuar. E aí a gente tem também as finais. As finais apresentam o fim ou a finalidade. A finalidade para que aconteça o fato da oração principal. A fim de que, para que, o que e outras. A gente tem, ó, ele estuda. Qual a finalidade dele estudar? Passatempo? Não tem nada que fazer em casa e vai estudar? Não. Ele estuda para que seu futuro seja melhor. Tá? Você quer ter um futuro melhor? É estudar. Já viu aquela frase? A caneta é mais leve que a enxada. Tá? Então, ó, ele estuda para que seu futuro seja melhor. Olha a outra aqui. A fim de que tenha um bom time, Tite tem chamado os melhores. E se der tudo certo, esse ano nós traremos o Hexa. Tá? Nós não, eles, né? Porque eu não vou entrar em campo, porque se eu entrasse a gente já estava com o Hexa garantido. Então, ó, a fim de que tenha um bom time, Tite tem chamado os melhores. Para que Tite chama os melhores? Qual a finalidade? Para ter um bom time. Tá? Para que ele estuda? Qual a finalidade? Para ter um futuro melhor. Tá? Essa é muito fácil, é só você pensar para que ele faz isso, para que faz aquilo. Tá? E a gente agora, nós vamos na última oração, que é a oração proporcional. Tá bom? A oração proporcional apresenta uma ideia de proporcionalidade com o acontecimento da oração. Tá? Proporcionalidade, pensa que é uma circunstância, algo que está elevando ou não, entendeu? Então, ó,
a proporção, as locuções e as conjunções, tá? A proporção que, a medida que, é o passo que, tanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto maior, maior, quanto maior, menor, tá? Olha a ideia. A crise aumenta à medida que o dólar sobe. Olha a proporção. A crise aumenta à medida que o dólar sobe. Quanto menos estudo, menos entendo a matéria. Nossa, que milagre, né? Que coisa incrível que está acontecendo. Então, ó, quanto menos estudo, menos entendo a matéria. Tá? Por isso que ideia de proporção. Tá bom, gente? Que vocês tenham gostado, tenham entendido. Tá? Lembra, a oração subordinada adverbial faz a função de adjunto adverbial, tá? Da oração principal. E aí tem as circunstâncias da oração principal. Tá bom? Que vocês fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um abraço e beijo do gordo para todos. Tchau, gente. Mas antes de tudo, já ir embora, e antes de tudo, dê seu like, compartilhe e comente. Abraço, beijo do gordo.